Olá, guerreiros, professor Wanderson Cardoso no tatame. Hoje a gente vai ver as relações métricas e trigonométricas no triângulo retângulo. Como eu falei antes, na aula de semelhança, é uma das 3 matérias que eu julgo ser as mais importantes da geometria plana. Semelhança, relações de triângulo retângulo e áreas. Hoje a gente vai ver aqui hipotenusa, cateto, projeções, alturas. Vamos ver o que é um seno, o que é um cosseno, o que é uma tangente. Vamos ver triângulos pitagóricos, triângulo egípcio. Vamos ver tudo de básico, de relações importantes que tem a respeito do triângulo retângulo hoje aqui na nossa querida aula. Falou? Então vamos juntos. Bom, guerreiro, vamos lá então. Relações de triângulo retângulo, relações métricas no triângulo retângulo. Tem aqui meu triângulo retângulo ABC, de hipotenusa A, catetos B e C. Aí eu traço aqui a altura relativa à hipotenusa, projeto o vértice do ângulo reto na hipotenusa, divido essa hipotenusa em 2 segmentos, um segmento N e um segmento M. Esses segmentos M e N são chamados de projeções, são as projeções ortogonais dos catetos, projeção dos catetos, como se eu acendesse aqui uma lâmpada sobre o cateto C e fizesse a sombra de C na hipotenusa. Ó. É o segmento M, então M é a projeção de C. Peguei aqui, acendi uma lâmpada sobre o cateto B e fiz a sombra de B na hipotenusa. A sombra de B na hipotenusa é o segmentozinho N, então N é a projeção de B. Então aqui eu tenho cateto C, cateto B, hipotenusa A, projeção M, projeção N, altura H. Meu triângulo retângulo. Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulo aqui. Da mesma maneira que esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui. Então, nessa minha figura aqui, eu tenho 3 triângulos retângulos. Tem um triângulo pequenininho aqui, tem um triângulo médio aqui e tem um triângulo grandão. E esses 3 triângulos possuem os mesmos ângulos internos. Ó, esse ângulo de 2 traços pertence ao triângulo grande e ao triângulo médio. Esses 2 traços ao triângulo pequeno. Esse ângulo de linha traço pertence ao triângulo pequeno e ao triângulo grande. Esse ângulo reto aqui é igual a esse ângulo reto aqui, que pertence também ao triângulo pequeno, é o triângulo médio e ao triângulo pequeno. Então, os 3 triângulos possuem os mesmos 3 ângulos internos, que é a condição necessária para a semelhança de triângulos. Então, esses 3 triângulos, o pequeno, o médio e o grandão, são triângulos semelhantes. São semelhantes. Se eu fizer, então, todas as relações de semelhança que tem aqui, as razões de semelhança que tem desse triângulo para esse triângulo para o grandão, do médio para o grandão, eu vou ter as relações do triângulo retângulo. São várias. Botei aqui as 4 mais importantes, as que mais caem na prova da ESA e da EA. A altura ao quadrado é igual a projeção. H2 igual a MN. A altura ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. AH é igual a BC. Hipotenusa vezes altura é igual a cateto vezes cateto. AH é igual a BC. Outra, B2 igual a NA, ou seja, cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. C2 igual a NA, a MA, cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Essas 4 fórmulas são as que mais costumam cair em provas de ESA e EA, quando cai questões que envolvem relações de triângulo e retângulo. É difícil de decorar para quem não está acostumado. Você decora fazendo os exercícios, mas se você quer guardar de maneira mais fácil, tem um bizuzinho para você guardar isso. E o bizu é muito fácil de guardar. Tá? Você pode pegar aqui e botar em ordem alfabética, ó. A, B, C. ABC, ordem alfabética. Aqui do mesmo jeito, ó. A, B, C. ABC, ABC. Aqui no triângulo a gente começa em ordem alfabética, ó. M, N. Ali eu vou inverter, vou começar com N primeiro. N, H, H, M. Dentro disso aqui estão essas relações que eu botei aqui e as outras que eu não botei. Como? É só a gente imaginar que essas letras sejam vértices de quadrados ou de retângulos. E a gente multiplica as diagonais igualando os produtos. Ó. A vezes H é igual a C vezes B. Esse retângulo aqui, ó. A vezes H é igual a C vezes B. A vezes H é igual a C vezes B. Aqui. B vezes M igual a H vezes C. Essa relação eu não botei aqui, mas é relação. Uma outra que eu botei aqui, ó. B vezes B igual a A vezes N. B vezes B igual a A vezes N. A grandona. C vezes C igual a A vezes M. C vezes C igual a A vezes M. Aqui, H vezes H igual a N vezes M.
H vezes H é igual a N vezes M. Qualquer X que você fizer aqui é uma relação do triângulo retângulo. Esse é o mesmo para você guardar essas relações mais importantes. Show? Agora se liga só. Se eu pegasse as duas últimas aqui, B2 igual a NA e C2 igual a MA. Peguei as duas aqui, ó. Aí eu somo as duas relações, vai ficar B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a NA mais MA. Aqui. Aí eu vou botar aqui o A em evidência. Evidenciando o A, me sobra o quê? M mais N. Mas na nossa figura aqui, ó, quem é M mais N? É a própria hipotenusa A. Então isso aqui vale A. Então vai ficar A vezes A. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e somos expoentes. 1 mais 1, 2. Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Essa é a famosa e famigerada relação de Pitágoras, o famoso Teorema de Pitágoras. O que é que me diz o Teorema de Pitágoras? Me fala que em um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Em um triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Famosíssimo, não pode esquecer. Show? Bom, existem alguns triângulos que são tidos como os triângulos retângulos especiais. Os pitagóricos, que eu botei aqui, os mais famosos, e depois eu vou falar do triângulo egípcio, que é o mais famoso. Bom, triângulos pitagóricos são aqueles que têm seus lados proporcionais. O mais famoso de todos, o famoso 3, 4, 5. É o mais famoso de todos, 3K, 4K, 5K. Se eu tenho um cateto proporcional a 3 e o outro a 4, obrigatoriamente a hipotenusa será proporcional a 5. Se eu chamar aqui meu K de 1, 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4, 5 vezes 1, 5. Se eu chamar o K de 2, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8, 5 vezes 2, 10. Se eu chamar o K de 3, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15. Sempre assim. Chamar, vamos ver se isso é verdade. Vou chamar então o K de 4. Chamando o K de 4 aqui, 4 vezes 3, 12, 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20. Não sei se é verdade, vou confirmar, vou chamar aqui de x. E vou aplicar o Teorema de Pitágoras para ver se isso é verdade. Aplicando Pitágoras aqui vai ficar o quê? Ó? Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 256 mais 144. X ao quadrado é igual a 400. X igual a raiz de 400, que dá mais ou menos 20, mas como é lado, 20. 5 vezes 4, 20, certinho. Viu? Outro pitagórico famoso é o 5, 12, 13. 5K, 12K, 13K. Mesma coisa, mesma proporção. Se eu chamar o K de 10, aqui vai ser 50, aqui vai ser 120, aqui vai ser 130. Beleza? Vamos falar agora do triângulo egípcio, que é o triângulo retângulo mais importante, mais famoso. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros, triângulo retângulo egípcio. Se alguém te perguntar assim, qual é o polígono mais importante? Qual é a figura geométrica mais importante? É o triângulo. E qual é o triângulo mais importante? É o triângulo retângulo. E qual é o triângulo retângulo mais importante? É o triângulo retângulo egípcio. Tá? O que é o triângulo retângulo egípcio? É o triângulo que mais costuma cair em prova. É o triângulo de ângulos internos 30, 60 e 90. Ângulos internos de 30, 60 e 90. Esse é o triângulo egípcio. Por que esse triângulo é importante? Nesse triângulo, o cateto que é oposto ao ângulo de 30 graus sempre vai valer a metade da hipotenusa. E o oposto ao ângulo de 60 também vai valer a metade da hipotenusa, só que multiplicada pela raiz de 3. Então aqui, se aqui vale 10, aqui vai valer 5 e aqui vai valer 5 raiz de 3. Sempre. Se aqui vale 2, aqui vale 4 e aqui vai valer 2 raiz de 3. Sempre. Se aqui vale raiz de 3, aqui vale 1 e aqui vale 2. Sempre. Sempre o oposto a 30 vale a metade da hipotenusa. E o oposto a 60 vale a metade vezes a raiz de 3. De onde que vem isso? Uma maneira de você demonstrar isso é a seguinte. Tem aqui um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, os ângulos internos valem 60, 60 e 60. É um triângulo regular. Tracei aqui, ó, a altura. No triângulo equilátero, essa altura, além de ser altura, também é bissetriz. Então vai dividir o ângulo de 60 graus ao meio. 30 e 30. Essa altura, além de ser bissetriz, também é mediana. Então divide o lado oposto ao meio. Então aqui vai valer, ó, A sobre 2 e aqui também vai valer A sobre 2. Vou pegar esse triângulozinho aqui, ó, vou desenhá-lo separado aqui. Ó.
30, 60, 90. Minha hipotenusa oposto a 90 graus vale A. O oposto a 30 vai valer A sobre 2. O oposto a 60 eu não tenho. Vou chamar de x. E vou fazer aqui, então, um teorema de Pitágoras para tentar achar esse x aqui. Então, Pitágoras, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4. X ao quadrado é igual, fazendo aqui o MMC, 4 vezes 1, 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado sobre 4. Vou pegar esse quadrado e vou passar como raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado sobre 4. Não botei o mais ou menos aqui porque eu sei que a lado vai ser positivo. Qual é a raiz quadrada de a ao quadrado? A. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. E a raiz de 3 é irracional, vai ficar lá dentro. Então, lá, x, que é o cateto oposto a 60 graus, vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3, como eu havia demonstrado aqui. Está aprovada a relação de triângulo egípcio. Não pode esquecer essas relações, está muito importante. Cai muito em geometria e cai muito em física, estudo de forças, plano inclinado. Geralmente o ângulo que cai lá é de 30 ou de 60. Você vai aplicar as relações de triângulo egípcio, cai muito mais rápido, sai muito mais fácil, tá? Bom, trigonometria no triângulo retângulo. Tem aqui um triângulo retângulo de hipotenusa A, catetos B e C, ângulos internos alfa, beta, além do ângulo reto. Beleza? Bom, olha só. Nesse meu triângulo retângulo vermelho aqui, de hipotenusa A, catetos B e C, qual desse triângulo aqui é o meu cateto oposto? Meu triângulo vermelho, quem é o cateto oposto? Quem é o cateto adjacente? Muitos alunos me perguntam isso durante as aulas de relações de triângulo retângulo, a questão pura, que não tem ângulo interno nenhum marcado. O cara me pergunta assim, professor, mas qual é o cateto oposto aqui? Qual é o adjacente? Aqui não tem cateto oposto nem adjacente, porque se ele é oposto a alguém, a alguma coisa. Se ele é adjacente é porque ele encosta em alguém, em alguma coisa. E esse alguém, essa coisa é o ângulo interno. Então aqui, como não tem um ângulo agudo interno nenhum marcado, eu não tenho cateto oposto nem adjacente. Agora, no momento que eu marco um ângulo aqui, agora eu tenho. O cateto oposto é o B e o adjacente é o C. Então, em questões que não tem ângulo interno marcado, não tem cateto oposto nem adjacente. Pelo amor de Deus, não cometam esse erro, tá? Bom, visto isso, então vamos lá. Nesse meu triângulo ABC, ó, observando o ângulo alfa, o cateto oposto a alfa é o B e o adjacente é o C. Nesse aqui, observando o beta, o oposto a beta é o C e o adjacente é o B. Bom, eu chamo de seno de um ângulo, a razão. Razão em matemática é sinônimo de divisão. Então, chamo de seno a divisão, a razão entre o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então, seno de alfa, cateto oposto a alfa, B, pela hipotenusa A. Seno de beta, cateto oposto a beta, C, pela hipotenusa A. Seno de alfa, seno de beta. Cosseno já é a razão, é a divisão entre o cateto adjacente ao ângulo e a hipotenusa. Adjacente é aquele cateto que encosta no ângulo. Então, quem encosta aqui em alfa é o C. Então, cosseno de alfa vai ser C sobre A. Quem encosta aqui no beta é o B. Então, cosseno de beta vai ser B sobre A. Então, cosseno de alfa, C sobre A. Cosseno de beta, B sobre A. Tangente. Chamamos de tangente a razão, a divisão entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa é o oposto a alfa, B, pelo adjacente, C. Tangente de beta é o oposto a beta, C, pelo adjacente, B. Então, tangente de alfa, B sobre C. Tangente de beta, C sobre B. Tá lá, tá? Para quem tem dificuldade de guardar essas razões, tem uma palavrinha bizu para você guardar, ó. Soca à toa. O que é soca à toa? Só as iniciais, ó. Seno, oposto pela hipotenusa. Cosseno, adjacente pela hipotenusa. Tangente, oposto pelo adjacente. Beleza? Vamos continuando com a matéria. Vamos embora. Bom, guerreiros, nós vimos lá que a tangente de um ângulo é calculada pela razão entre seu cateto oposto e seu cateto adjacente.
Mas eu também posso calcular a tangente de um ângulo fazendo a razão entre seu seno e seu cosseno, né? Isso aqui é conhecida como a segunda relação fundamental da trigonometria. Tangente de um ângulo é igual ao seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. Então a tangente de alfa vai ser seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Seno de alfa, C sobre A. Cosseno de alfa, B sobre A. Aí você vai cortar o A com A, C sobre B. Tangente de beta, seno de beta sobre cosseno de beta. Seno de beta, B sobre A. Cosseno de beta, C sobre A. Vou cortar o A com A, vai ficar B sobre C. B sobre C. Bom, uma circunferência, ela tem ao todo 360 graus. Cada grau desse possui 60 minutos de grau. E cada minuto de grau possui 60 segundos de grau. Então, uma circunferência tem ao todo 360 vezes 60 vezes 60 ângulos diferentes. É muito ângulo. E cada ângulozinho desse, com seu grau, minuto e segundo, possui seu seno, seu cosseno e sua tangente. A gente vai ver depois as razões inversas, secante, cossecante, cotangente. Todas as razões trigonométricas, cada ângulo possui o seu, possui a sua razão, tá? É humanamente impossível de você decorar as razões trigonométricas, os valores para todos os ângulos. Mas existem 3 ângulos que você tem obrigação de saber, tá? Que são os ângulos notáveis de 30, 45 e 60. Nenhuma prova vai te dizer que o seno de 30 é meio, é muito difícil dizer. Você tem que saber que o seno de 30 é meio. Se você não souber, chuta qualquer coisa, pula a questão, segue o jogo, tá? Mas existe um bizu para você decorar. Então aqui eu montei o quadro, ó. Seno, cosseno, tangente, 30, 45 e 60. Só vou olhar agora o seno e cosseno a princípio, as razões mais importantes, mais famosas. Seno e cosseno a princípio, ó. Você vai botar 1, 2, 3. Olha como é que é difícil, hein? 1, 2, 3. Bem tranquilo, né? Para cosseno eu só vou inverter. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Beleza. Depois que eu fizer isso, eu vou dividir todo mundo por 2. Então eu vou botar um 2 sobre todo mundo aqui, ó. E vou agora extrair a raiz quadrada só do numerador de cada fração. Qual é a raiz quadrada de 1? 1. Então não precisa botar. Então eu vou botar aqui a raiz em 2, em 3, em 3 e 2. Ó, só do numerador. Tá aí. O seno e o cosseno dos 3 ângulos notáveis. Viu como é que é fácil? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Divide todo mundo por 2 e tira a raiz do numerador. Tá lá. E para achar essa tangente aqui, como é que eu vou fazer? Eu vou usar a segunda relação, de que a tangente é seno sobre cosseno. Então, se eu quero calcular aqui qual é a tangente de 30 graus, eu vou fazer o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Então, eu vou fazer aqui, ó, seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Vou cortar aqui o 2 com 2, vai ficar 1 sobre a raiz de 3. Racionalizando isso aqui, raiz de 3 sobre 3. Está lá a tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45. Seno de 45 pelo cosseno de 45. Quanto é que dá um valor dividido por ele mesmo? 1. Tangente de 60. Seno de 60 pelo cosseno de 60. Raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 meio. Vou cortar o 2 com 2, vai ficar raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Está lá o quadro preenchido. Para seno e cosseno, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo por 2 e raiz do numerador. Para tangente, divide o de cima pelo de baixo. Acabou. Sem cantar a famosa musiquinha, viu? Vamos aprender o negócio certinho. Show? Beleza? Bom, quando eu costumo botar esse quadro na sala de aula, eu boto essas 2 relações aqui embaixo também, que são muito importantes, tá? Nossa próxima aula vai ser de relações métricas entre ângulos quaisquer. Relações métricas e trigonométricas entre ângulos quaisquer. E aí eu vou falar de lei dos senos e lei dos cossenos. E constantemente em questões que trabalham com lei dos cossenos, por exemplo, uma questão desse jeito, ó. O cara vai te botar aqui um x, vai botar aqui um 12, vai botar aqui o 14, vai meter aqui um ângulo de 150. Ele vai te falar, determine o valor de x na figura abaixo. Aí você vai aplicar aqui a lei dos cossenos. A gente vai ver isso na próxima aula, mas ó, lado oposto ao ângulo ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros 2 lados, menos 2 vezes o seu produto, vezes o cosseno de 150. Você vai montar ela assim. Você vai pensar lá, pô, mas o cara não me deu aqui na questão qual é o cosseno de 150. Não tem como eu fazer isso. Vamos anular essa questão, você marca qualquer coisa e vai para a próxima. Aí quando sai o gabarito oficial, a questão não foi anulada. E está lá o valor certinho. Você vai falar assim, poxa, mas eu não sou obrigado a saber o cosseno de 150. Você é obrigado.
Ah, professor, mas eu não sou obrigado só a saber os ângulos notáveis? Sim, mas aí vem isso que eu estou falando para vocês aqui. Isso aqui em trigonometria a gente chama de redução ao primeiro quadrante a partir do segundo. Mas para a gente aqui em geometria plana, a gente vai guardar da seguinte maneira. Ó. Seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento. E o cosseno de um ângulo é menos o cosseno do seu suplemento. Meu ângulo ali, no caso, é 150 graus. Se eu chamar então θ aqui de 150, vai ficar o quê? O seno de 150 é igual ao seno de 180 menos 150. Então o seno de 150 é igual ao seno de 30. Meio. E o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30. Menos cosseno de 30, menos raiz de 3 sobre 2. É quanto eu botaria lá. Aqui eu substituiria o cosseno de 150 por menos raiz de 3 sobre 2 e faria a questão. Então, essas duas relações que eu botei aqui, acostumem-se, quando vocês fizerem esse quadro aqui no caderno de vocês, nos cursos que vocês fazem preparatórios, geralmente só vem isso aqui, esse quadrinho, para vocês decorarem cantando. Né? Acostuma botar isso aqui embaixo, para você não esquecer que o seno de um ângulo é igual ao do seu suplemento e o cosseno de um ângulo é menos o do seu suplemento. Para quando você se depara com aquilo ali, você não errar. Geralmente cai aqui 120, 135, 150, que são composições dos ângulos notáveis. Show? Se você botar isso aqui, você não vai errar nunca a questão de lei dos cossenos, que vai ser nossa próxima matéria, relações trigonométricas entre ângulos quaisquer. Show? Rapaziada, façam a folhinha de exercícios que eu disponibilizei aí no link da descrição desse vídeo. Façam, tirem as dúvidas comigo. Tá? Se você estiver curtindo as aulas, marque o sininho, né? Se inscrevam no canal, me dá aquela força para eu continuar postando os meus vídeos aqui motivado. Façam a lista de exercícios, isso é muito importante. Compartilhem esse vídeo, comentem, me deem um feedback, tá bom? Espero que todos estejam gostando. Espero mesmo que todos estejam gostando e aproveitando as aulas. Show? Um beijo no coração de todos. Osse!